Estamos começando o nosso programa Câmara Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Câmara o Lucas Ascenso de Figueiredo, que é gerente técnico de gerência de pós-medidas e empregabilidade da Fundação Casa. Ele vai conversar com a gente, contar um pouco sobre esse projeto e também falar sobre o trabalho realizado. Lucas, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui para tratar sobre esse tema muito importante que acomete muitas famílias, né? Gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre esse trabalho. Meu nome é Lucas, sou pedagogo na Fundação Casa de concurso, há 4 meses à frente da gerência de pós-medidas e empregabilidade, Patrícia, que é uma gerência nova, criada para implementação e implantação de políticas públicas voltada aos jovens e adolescentes pós-cumprimento de medida socioeducativa, né? Nós contamos hoje na Fundação Casa com 4.755 jovens em cumprimentos de medidas socioeducativas. Destes, 96% são jovens do gênero masculino e 4% do gênero feminino. Nós contamos com, desse número total de jovens, 43% se encontram em cumprimento de medida socioeducativa por tráfico de drogas, né? N pesquisas aí mundo afora e pesquisas no âmbito nacional faz uma interligação entre o tráfico de drogas, né, crianças, jovens, adolescentes trabalhando no tráfico de drogas como uma exploração de mão de obra e trabalho infantil. Toda a implantação e implementação de uma política pública, ela tem que ter em mente 3 pilares: o começo, o meio e o fim. O que seria? Programa de pós-medidas, empregabilidade. Passo 1, que é o início, é a qualificação e preparação desses jovens e adolescentes para o mundo do trabalho. Esse acontece no período em que ele está internado, dentro da fundação. Exatamente. Então, desde quando o jovem adentra para o cumprimento de uma medida socioeducativa, a equipe multiprofissional, porque todo jovem e adolescente em cumprimento de medida, ele possui um profissional pedagogo, um profissional psicólogo, assistente social, agentes educacionais, professores do ensino regular, as salas de aula no centro de atendimento da Fundação Casa, onde os professores são os mesmos professores da rede estadual de ensino. As salas de aulas, elas não ultrapassam 20 jovens e adolescentes por sala. Qual é a idade mínima que você já presenciou de um jovem ser internado? 12 anos. 12 anos. Pelo Estatuto da Criança e o Adolescente, um jovem para o cumprimento de medida socioeducativa, ele está elegível ao cumprimento a partir de 12 anos de idade. Antes disso, por exemplo, vai para um abrigo ou uma coisa do tipo? Antes disso, são realizadas outras intervenções junto a este jovem, essa criança, junto a este núcleo familiar. Ou seja, nenhuma criança antes dos 12 anos de idade cumpre medida socioeducativa no Brasil, por lei. O perfil, quem é o perfil dos jovens? A grande maioria desses 4.755 jovens está na faixa etária entre 16 e 17 anos. A grande massa, vamos dizer, são 70% do nosso público, ok? Lembrando que os jovens, ele cumpre medida socioeducativa de 6 meses a 3 anos, né? Por tempo indeterminado de 6 meses a 3 anos. Tomando como base que uma pesquisa que foi feita, os jovens, após o cumprimento de uma medida socioeducativa, os que venham a infracionar novamente ou cometer um crime enquanto maior de idade, eles cometem nos primeiros 6 meses. Sim, depois que após a liberação. Então, o programa de pós-medida, ele vem para dar o suporte junto a este jovem. Então, você tem o primeiro, que é a qualificação, preparação para o mercado de trabalho, e você tem um segundo passo, que seria a mentoria. A mentoria é o mais importante desse processo. A mentoria é o que fará o acompanhamento muito próximo a este jovem. E o último passo, que é a inserção frente às suas competências e habilidades, o seu projeto de vida, o que o jovem projeta para a vida dele, e aí sim a inserção junto às empresas parceiras. Como que vai acontecer esse processo de mentoria? Como que ocorre isso? Nós estamos fechando parcerias com diversos institutos, fundações, OSCs, OCIPs, ONGs, com um viés que já possuem know-how, empresas sérias que recebem financiamento do BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Regional, recebem cofinanciamento de empresas que possuem
na veia mesmo, né, da instituição, da empresa, a questão da responsabilidade Sim, social. Eu sempre costumo dizer, não adianta, a política pública, ela só consegue ser feita, e quem executa a política pública, eu sempre digo, não é o político, né, quem executa a política pública são os técnicos, sim, né, sim. somos nós servidores públicos que escolhemos ser servidores públicos. O conceito de servidor público é importante a população saber. Servidor, né? Eu vou servir ao povo. É para isso que nós recebemos. É uma doação, é eu abdicar da minha vida pessoal, é eu querer a minha comunidade, o meu bairro, a minha cidade melhor. Um ambiente melhor para os meus filhos que irão nascer, que irão crescer, né? Para um mundo definitivamente melhor. A classe política e tudo mais é fundamental, porque o que eu digo? Tudo é interligado. Sociedade, Sim. serviço público, a classe política, o poder legislativo é fundamental. Eu queria agradecer imensamente à Câmara Legislativa aqui de Lins, sempre muito parceira. O vereador Edson, né, está aqui presente aqui no estúdio. Muito obrigado. Enfim, essas articulações em todo o canto, porque no estado de São Paulo é como se fosse um micropaís. Nós temos diversas realidades nos cantões do estado, né? Então, as parcerias que estão sendo firmadas com vistas à realidade e especificidade local, regional, onde aquele jovem, aquela criança, aquele Vai adolescente vive. retornar. Exato. É muito importante que o programa, o primeiro passo, quando estabelece para a implementação dessa política, a gente apresenta a proposta para o Poder Executivo, via Secretaria da Assistência Social, porque é a assistência social que, de fato, faz o trabalho preventivo via SUAS. Sim. Né? Como está esse trabalho burocrático, termo de cooperação dos municípios? Algumas cidades da região já assinaram? Sim, sim. O primeiro município aqui da região a aderir foi Votuporanga, Novo Horizonte, e agora estamos em tramitação da construção do plano de trabalho junto ao município de Lins, Promissão e Sabino. É interessantíssimo porque o que faz a mágica acontecer é, de fato, a operacionalização do plano de trabalho. É importante os municípios saberem que o programa de pós-medidas, nós lá, enquanto Secretaria da Justiça e Cidadania, pelo contrário, é de somarmos forças junto ao município. Então, nós temos todo o aparato técnico, né? Só na Fundação Casa somam mais de 8.000 servidores. Né? A equipe que compõe a gerência técnica de pós-medidas é composta por 12 profissionais espalhados por todo o estado. Né? Nós temos equipes técnicas em todos os centros de atendimento, que pode contribuir, sim, somar forças. E nesse termo de cooperação, qual é a parte do município? Perfeito. O termo de cooperação técnica, quando o adolescente ele é liberado, após o cumprimento de medida socioeducativa, esse jovem e a família, ele já é referenciado no CRAS. Né? Muitas vezes, quando já houve uma violação de direitos, ele é referenciado no CREAS. Né? A rede socioassistencial já realiza o atendimento e acompanhamento dessa família. Entra nós, enquanto governo do estado, frente às parcerias com as empresas, os institutos, sim, as fundações, para de fato somarmos forças no que tange o atendimento junto a este núcleo familiar, este jovem adolescente. Né? A nossa intenção é, de fato, reduzir o índice de reincidência e, de fato, quebrar o ciclo de violência. Porque quando você quebra o ciclo e este jovem, ele se desliga, ele se desconecta do meio delitivo e consegue planejar e executar um novo projeto de vida, a partir dele são gerações e gerações e gerações e gerações que não estarão transformadas. Exatamente transformadas. E agora, para a gente terminar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco com esses pais e mães, e avós e tias, que ouvindo aqui o nosso assunto, fala, olha, dentro da minha casa eu percebo que eu estou com um adolescente que está diferente. O que fazer antes de chegar lá? O que eu penso? Primeiro passo, né? Primeiro passo, que é algo que a gente identifica quando o jovem está conosco, dialoguem com seus filhos, né? Conversem escutem os filhos de vocês, né? Não é uma tarefa muito fácil, mas é fundamental. Primeiro passo, tenham, de fato, uma rotina dentro de casa. Né? Uma rotina para acordar, uma rotina para dormir, uma rotina para jogar videogame, uma rotina para tudo. Né? Procurem sempre... quando possível, na correria do dia a dia, realizar as refeições na mesa, né? A rotina, uma rotina estabelecida, ela condiciona, ela cria disciplinas para a atuação em vida.
na vida adulta, né? Se observa algo que não está legal, parta para o diálogo, procurem sim ajuda, psicólogos, é fundamental, dialoguem com os membros da família, estejam muito próximos com a escola onde os filhos de vocês frequentam, procurem saber como que está meu filho na escola, como que está meu filho na sala de aula, né? Como estão as notas dos meus filhos, no meu filho, né? Quem que é a companhia dos meus filhos, né? Isso é fundamental. E sempre dialoguem muito, não cansem de dialogar, não cansem de falar. Essa nova juventude que estão vindo é uma juventude questionadora, e não é ruim ser questionador, é fundamental ser questionador. Quando se questiona, se transformam as coisas mudam, né? Eu penso, né, na minha humilde opinião. E esses que já estão internados, é importante a visita? É fundamental, porque quando os jovens eles adentram, um sinal também que o meio delitivo ele vai engolindo né, se é que pode dizer dessa forma, os laços familiares estão extremamente fragilizados, né, entre mãe e filho, né, entre pai e filho. O momento que ele cumpre a medida socioeducativa é fundamental e é um trabalho fantástico que a equipe, e aí eu digo, né, é o corpo técnico da Fundação Casa, em conjunto sempre com a rede socioassistencial do município. Quanto mais articulada a rede socioassistencial do município, maior êxito e resultado se tem junto a esse núcleo familiar, esse adolescente. Os vínculos familiares é o primeiro sinal de rompimento quando esse jovem ele adentra a Fundação Casa. E esse resgate de fortalecimento, é muito interessante que muitas vezes o jovem, a gestação da mãe, da genitora, foi traumática, e aquele jovem, aquela criança não sabe que foi dessa forma. Então, toda a equipe multiprofissional trabalha junto com essa família, né? Identifica que é importante aquela criança, aquele jovem que está ali cumprindo. Como que foi a gestação dele? Como que o nome dele foi escolhido? Quando a gente adentra o centro de atendimento, o jovem não sabe nem por que o nome dele foi escolhido, por que ele se chama João. Quem que escolheu o nome dele? Né? Eles não conhecem, eles desconhecem a própria origem. É uma coisa, eu digo, é mágico, tem que ser apaixonado, de fato, por isso. E o mais gostoso de tudo isso é que a gente ainda ganha para fazer isso. Ainda ganha um salário. Muito obrigada. Foi um bate-papo que nós conseguimos ter um apanhado do que é realizado, o trabalho. A gente percebe o amor com que você fala sobre esse projeto e também todos da equipe da Fundação Casa, a qual eu já estive lá e pude ver de perto esse carinho, esse cuidado. É importante porque eu acredito também na transformação das pessoas. Eu pretendo que você volte aqui para quando for assinado o termo na cidade de Lins, quando realmente já começar o trabalho, nós estamos à disposição. Obrigado, Gostaria Patrícia. de te agradecer e agradecer você que está aqui conosco, agradecer essa pauta que foi direcionada pelo vereador Edson Gabriel Júnior, que está aí acompanhando esse trabalho da criança e do adolescente e trouxe mais essa novidade para a gente. Muito obrigado, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!